focinho de jacaré, corpo de dinossauro e cauda de serpente. Essa é uma descrição bem simplificada da criatura lendária Monstro do Lago Ness. Sua existência até nos dias de hoje divide opiniões. Assim, no vídeo de hoje nós iremos explorar mais sobre a história dessa criatura para tentar entender se ela realmente existe e por que a sua lenda é tão conhecida. No vídeo de hoje falaremos sobre a lenda do Monstro do Lago Ness. Mas antes, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos por aí. E prepare-se para mais um Enigmas do Mundo. Surgimento da lenda. O Monstro do Lago Ness é uma criatura lendária da Escócia, sendo um monstro que vive nas águas profundas do lago. Essa criatura, com o tempo, recebeu o apelido de Nessie. Até nos dias de hoje, pessoas acreditam que essa criatura habita o lago. Essa crença até ganha alguma força quando levamos em consideração o tamanho do Lago Ness. Esse pedaço de terra alagada cobre mais de 37 quilômetros de extensão e 230 metros de profundidade, o que seria mais do que o suficiente para abrigar uma criatura gigantesca, sem problemas. Para você ter uma comparação mais direta, o lago possui uma profundidade que supera em quase 3 vezes o tamanho do Big Ben em Londres. Encontros. Tudo começou com os encontros com a criatura feita por diversos pescadores. O que levou muitas pessoas a acreditarem no ocorrido é que várias pessoas alegaram que já tinham avistado a criatura em algum momento vivendo ao torno do lago, mas que achavam que era apenas uma ilusão de ótica. Segundo as pessoas que o encontraram, a criatura possui cerca de 10 metros de comprimento e se parece muito com um dinossauro pré-histórico. Ao longo dos anos, diversas teorias tentaram explicar as aparições no lago. Em uma delas, é sugerido que a criatura seria um plesiosauro, um réptil marinho que foi extinto há milhares de anos. Já outro grupo defende que a criatura seria um esturjão, um peixe capaz de chegar a ter mais de 5 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Há até pessoas que acreditam que a criatura nada mais é do que um tubarão da Groenlândia, que pode chegar a mais de 6 metros de comprimento. A lenda já circulava há algumas gerações entre a população local, mas ela realmente se tornou alvo do conhecimento público nacional depois que recebeu uma matéria no jornal Inverness Curry em 1993. Na reportagem, o jornal apresentava o primeiro registro fotográfico da criatura e contava a experiência de um casal de hoteleiros que alegava ter avistado o monstro nadando pelo lago. Entretanto, durante estudos a respeito da criatura, foi constatado que a possibilidade de que a lenda dessa criatura seja muito mais antiga, podendo ter começado na Idade Média, aparecendo pela primeira vez em um relato de Santo Columba, que contava sobre o caso do salvamento de uma pessoa que estava sendo atacada por uma estranha criatura presente no Lago Ness. Já em 1934, o fotógrafo R.K. Wilson intrigou o mundo apresentando o que viria a ser a famosa e icônica fotografia da silhueta do Monstro do Lago Ness. Isso rendeu a ele alguns bons anos de fama, mas eventualmente ele acabou revelando que a imagem era falsificada. Eventos como esse fez com que as pessoas passassem a se questionar cada vez mais sobre se a criatura existe de fato. Monstro do Lago Ness existe. Em 2003, uma equipe foi enviada pela BBC em uma expedição ao Lago Ness, com o único objetivo de procurar provas concretas sobre a existência da criatura. Nessa expedição, a equipe de pesquisadores contou com 600 sonares e tecnologia de navegação por satélite. Mesmo assim, eles foram incapazes de encontrar qualquer sinal do monstro. Em 2016, o Google lançou a plataforma Loch Ness Street View, que produz imagens submarinas do lago. Entretanto, na prática, até hoje, nenhuma prova concreta da existência da criatura e sua real origem foi encontrada. Com diversos estudos científicos na região, nunca foi encontrado vestígios de uma espécie diferente no lago. Esses resultados acabam tornando as coisas ainda mais complicadas para a hipótese de que eles seriam plesiosauros.
E se isso já não fosse suficiente, essas são criaturas que vivem em águas quentes e jamais suportariam viver nas temperaturas da Escócia. Desse modo, é muito provável que Nessie seria apenas um fruto da imaginação humana. No final das contas, isso não parece fazer muita diferença para as pessoas da região, que apresentam constantes novos relatos de avistamentos, além de fotos e vídeos que aguçaram a curiosidade das pessoas. Um movimento cultural. No entanto, apesar de não existir evidências da existência do monstro do Lago Ness, atualmente essa criatura ocupa a posição de uma lenda que foi capaz de gerar um movimento cultural gigantesco ao seu redor. Você, com toda certeza, já assistiu a algum filme ou desenho que mostrou a criatura. Filmes e séries como Além do Lago Ness, 2008, Scooby-Doo e o Monstro do Lago Ness, 2004, e A Vida Íntima de Sherlock Holmes, 1970. Além disso, seja sua lenda real ou não, o Monstro do Lago Ness se tornou essencial para sua terra natal, ao ponto da sua existência ser crucial para o sustento de muitas famílias na região. Isso porque por ano o lago recebe mais de 1 milhão de visitantes interessados em conseguir avistar Nessie. Esse evento gera algo em torno de 100 milhões de dólares para a região todos os anos. Esse dinheiro é usado para o sustento e o desenvolvimento econômico da região, que atualmente vive praticamente de turismo envolvendo o Lago Ness. Para você ter uma ideia do quão influente a lenda de Nessie é capaz de ser, há alguns anos, um fã-clube da criatura criou um evento de procura do monstro, onde mais de 40 mil pessoas confirmaram presença, o que assustou muito as autoridades escocesas. Desse modo, no final das contas, se Nessie está viva ou não, ou se ela sequer chegou a existir, são questões que não importam, já que a lenda de Nessie continua fazendo parte da história da região por mais alguns bons séculos. Ainda há esperança. No entanto, descartar que Nessie possa ter existido em algum momento também seria um erro. Isso porque, apesar das lendas envolvendo o Lago Ness datam da Idade Média, lendas sobre o avistamento e encontros com serpentes marinhas estão presentes ao longo da história humana, sendo que os primeiros relatos foram feitos pelos próprios gregos. É claro que podemos dizer que a tecnologia os limitava bastante, porém devemos lembrar que nessa época eles foram capazes de quase acertar a circunferência da Terra utilizando apenas estacas e sombras. Além disso, o Lago Ness não foi o único local no mundo a ganhar uma lenda semelhante. Um caso parecido foi o avistamento da serpente marinha de Gloucester, que ocorreu em Massachusetts. Essa é uma lenda muito forte na região, sendo o primeiro avistamento relatado em 1638 por John Josselyn. Entre os séculos 17 e 18, diversos marinheiros relataram ter avistado o animal, sendo que em 1817, um grupo com mais de 20 testemunhas relataram o avistamento de uma serpente com cerca de 20 metros de comprimento próximo ao porto. Ao longo das décadas seguintes, mais de 190 registros foram feitos, porém os encontros foram se tornando cada vez mais raros a partir do século XX, caindo para 56 testemunhos. Mas e aí? Você acredita que o monstro do Lago Ness é real ou apenas uma lenda? Comente aí embaixo para a gente ver, estamos curiosos para saber. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ative o sininho das notificações. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.